Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a esse vídeo. Eu trabalharei aqui os ritos tibetanos. Os ritos tibetanos eles foram trazidos a público no mundo ocidental por meio de um livro chamado A Fonte da Juventude. Esse livro ele foi escrito contando a história de um senhor, um general, que viajou até o Tibete para simplesmente passar os últimos dias da vida dele. Então ele prosseguiu o caminho dele até encontrar o mosteiro e aí ele quis saber o segredo da juventude de todos aqueles monges, porque todos eles expressavam o mesmo vigor, a mesma flexibilidade, a mesma saúde. E aí os monges ensinaram para ele como fazer os ritos tibetanos, ensinaram que se tratava de movimentos simples que eles faziam todos os dias ao amanhecer e que isso lhes dava muita vitalidade, que consistia basicamente em ativar os centros de energia. Se você não está familiarizado com esses termos, centros de energia, são os mesmos chakras que a gente conhece, né? Então, a ideia dos ritos tibetanos é ativar esses chakras, para que eles tenham a mesma velocidade. Os chakras são vórtices e esses vórtices ficam girando numa velocidade incrível. Só que quando a gente vai envelhecendo, a gente vai tendo alguns tipos de problemas de saúde, a velocidade desses vórtices passa a ser bem menor. E aí a pessoa fica sem vigor e sem vitalidade. E lá os monges tibetanos, eles trabalhavam para ativar cada vez mais esses vórtices, os chakras. E esse general aprendeu como ativar esses chakras por meio dos ritos tibetanos. E aí, depois que ele aprendeu isso, ele se olhava no espelho e quase não se reconhecia de tão jovem que ele estava, né? Quando ele voltou, resolveu escrever um livro que ele batizou de A Fonte da Juventude. E é a respeito desses livros, dessa fonte da juventude, que eu vou mostrar aqui como fazer os 5 ritos tibetanos. A gente vai deixar também um link aqui para você baixar, se você quiser, o livro A Fonte da Juventude, que foi reescrito depois, mas o original dele é que conta a história de uma maneira muito bonita e convincente. Então, os ritos consistem em 5 movimentos básicos e o primeiro movimento consiste em você simplesmente girar seu corpo. Mas não girar de qualquer forma e nem em qualquer direção e nem em qualquer quantidade de vezes. Você vai posicionar os seus pés bem voltados aqui para frente, alinhados. As suas mãos, os seus ombros devem também estar alinhados aqui, as suas mãos alinhadas aos seus ombros, as palmas voltadas para baixo e o movimento é basicamente este. Você vai fazer isso 3 vezes. Na primeira semana faça durante 3 vezes, na segunda semana você acrescente mais 3 vezes, então você vai fazer a primeira 3, a segunda 6, a terceira 9 e vai incrementando conforme a resposta que seu corpo lhe dá. Então, uma dica que eu dou é que você observe sempre, procure fixar, movimentar o mínimo possível a sua perna direita, porque quando você faz isso, você controla melhor o movimento e você sente menos tontura. Então observa aqui que em apenas 2 movimentos eu consigo fazer a rotação completa. Veja, 1, 2, completei, 1, 2, completei, 1, 2. Assim eu fiz 3 voltas e estaria concluído o primeiro rito tibetano. É simples, não é? Bom, o segundo rito tibetano consiste em você deitar-se. Então você vai estimular aqui a sua área do abdômen, você vai estimular uma respiração mais consciente, você vai estimular também toda essa área da cervical, além de fazer um alongamento profundo das pernas. Então você vai deitar, observe que ao deitar as palmas das suas mãos devem ficar para baixo, voltadas para baixo, e elas não se movimentarão, elas apenas auxiliarão você a dar impulso para o seu corpo levantar. As pontas dos pés deverão estar bem voltadas para frente e quando você fizer um movimento, a pontazinha do seu queixo deve estar o mais baixo possível, como se você estivesse olhando para o seu umbigo. Assim, observa.
Você vai fazer esse movimento também 3 vezes. Veja que você não tem necessidade de você levantar muito as suas pernas. O tanto que você conseguir estará bom. Com o tempo, você conseguirá fazer movimentos cada vez mais precisos. Veja. Este, portanto, é o segundo rito. Nesse rito, você também deve prestar atenção na sua respiração. Quando você estiver levantando, você teria inspirado, e quando você voltar ao movimento, você enche os pulmões de ar. O terceiro rito tibetano, você vai ficar de joelhos. Eu vou ficar de lado aqui para que você perceba bem o movimento. De joelhos, você deve posicionar os pés. É muito importante essa posição dos pés, com os dedos bem voltados aqui para o chão. Não deve ficar assim, relaxado, tá? Você deve deixar o pé bem dobradinho assim. As suas mãos vão apoiar aqui próximo dos glúteos para apoiar o movimento. E você vai encostar o seu queixo aqui naquela mesma posição, como se você estivesse olhando para o seu umbigo, e você vai voltar a sua cabeça para trás o máximo que você conseguir, assim. Quando você faz esse movimento, você sente uma contração aqui na região dos glúteos, e você sente também essa área posterior da coxa e da panturrilha. Fora que você faz um alongamento profundo de toda essa região e da lombar também. Então, vou repetir o movimento para você aprender. A respiração também é fundamental nesse momento. Então, observe sempre como você está respirando. Uma dica que eu dou também é, entre um rito e outro, você se interiorizar, fazer 2 respirações profundas até você ir para o próximo rito com total consciência. Bom, então o quarto rito consiste em você ficar sentado no primeiro momento. Observe a posição dos pés, né? Então os dedos dos pés bem voltados para cima. As mãos, as palmas das mãos na altura dos ombros, e aí você vai impulsionar o seu corpo, levando os seus joelhos para frente. Os pés não vão se mexer, tá bom? O máximo que vai acontecer é eles virarem para tocar o chão. Então você vai prestar atenção nesse movimento. Você vai erguer o seu corpo assim, para fazer uma ponte. E vai erguer o máximo que você puder a sua cabeça para trás, como se você tivesse enxergar alguma coisa ali atrás de você. Então você vai fazer isto. Quando você estiver no momento da ponte, de efetivamente ter levado o seu corpo para frente, você vai sentir toda uma contração nessa região do seu corpo. Se possível, contraia seus glúteos e perceba que você também estará fazendo um trabalho aqui nos seus bíceps e tríceps, tá bom? Então, esse foi o quarto rito tibetano. O quinto rito tibetano, você vai fazer esse movimento. Você vai ficar com as palmas das mãos bem voltadas para frente, os pés o máximo que possível tocando os cotovelos lá atrás, e você vai fazer um movimento como se você fizesse um mergulho, assim. Sempre voltando o máximo que você puder a sua cabeça para trás, e vai voltar. Pronto, esse é um movimento completo. Aí você faz o segundo. Daí por diante, você vai fazer 3 vezes, depois você vai fazer no próximo dia mais 3 vezes, e de preferência, quando você terminar os exercícios, deite-se um pouco no seu tapetinho, respire livremente, feche seus olhos, faça uma pequena meditação, um momento só, um momento com você mesmo,
Se você quiser, você também pode ficar sentado, ponha as suas mãos sobre o seu umbigo e aproveite o momento dos seus ritos tibetanos concluídos.